Volto com o Bom Dia Rio Branco, são 6 horas e 51 minutos na capital. Estou aqui com o deputado federal Léo de Brito, que no seu primeiro mês, né, de Câmara, de Congresso Nacional, já retornou ao Acre e foi fazer aí um giro pelo interior do estado. Léo, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia. Como é que foi a estreia lá no Congresso, na Câmara Federal? Foi muito positivo, acho que foram 2 semanas bem intensas, né? O novo presidente Eduardo Cunha já botou vários projetos em votação, foi votada a PEC do orçamento impositivo, leis importantes como a lei da biodiversidade, a lei dos motoristas, dos caminhoneiros, enfim, um trabalho legislativo intenso. Também já utilizei a tribuna nesse primeiro momento falando desse novo momento que o Acre vive, um momento de industrialização, de fortalecimento da economia, e também participei, já estou participando aí das principais negociações e, obviamente, recebendo também as missões, né, como a missão que me foi dada agora pelo partido de, já nas próximas semanas, assumir aí como membro da CPI da Petrobras. Isso mesmo. Como é que foi uma qual a semana expectativa em relação a essa questão? Como é que você está vendo essa questão da Petrobras? Então, qual é a sua visão? Inclusive o PT, né, foi acusado de ter recebido propina, e o presidente Rui Falcão, né, já está abrindo processos aí também. Então, como é que você está vendo essa situação? Eu estou vendo que a gente precisa esclarecer muitas coisas. Sim, é isso que a minha pergunta é mais adequada. A esse respeito. Nós precisamos primeiro separar a Petrobras empresa dos escândalos de corrupção, porque a Petrobras empresa, ela continua dando certo, é uma empresa hoje que continua recebendo prêmios internacionais, que, por exemplo, as últimas notícias já dão conta de que a Petrobras está indo para a liderança, inclusive nessa área de exploração de gás natural. É uma empresa que tem um know-how muito forte, sobretudo na exploração em águas né, profundas, de ponta. E que hoje, inclusive, o Brasil está tentando ampliar suas águas territoriais exatamente para fortalecer cada vez mais esse trabalho. E é uma empresa que é fundamental para o Brasil, né? Criada pelo ex-presidente Getúlio Vargas, fortalecida, né? No início do governo do presidente Lula, nós tínhamos apenas 5 bilhões anuais de investimento na Petrobras, hoje nós temos na ordem de 45 bilhões, porque é uma empresa que está crescendo. Embora sofra nesse momento com ataques especulativos, porque nós temos inclusive interesses que estão em jogo. Porque naquele momento em que foi aprovado o regime de partilha e não de concessão, e aí para se compreender bem, no regime de concessão, a maioria dos lucros da Petrobras iriam para as empresas concessionárias, e hoje com o regime de partilha, a maioria dos lucros, os lucros da Petrobras, eles vão para o povo brasileiro, para os investimentos na educação, né, para que a gente possa garantir o Plano Nacional de Educação nos próximos 10 anos, até 2024, a gente possa ter 10% do PIB investido em educação, para que a gente possa ter a saúde, como agora o investimento dos royalties de 25%. Então, tudo isso é para fortalecer o povo brasileiro. E, infelizmente, muitas das petroleiras internacionais não participaram, inclusive, não quiseram participar, inclusive, nesse sistema de partilha, porque os lucros não são como elas gostariam que fossem. E os chineses vieram. Então, a Petrobras, ela sofre ataques. E é importante que as pessoas saibam, porque a gente não pode misturar a questão da corrupção, que deve ser devidamente apurada, da Petrobras, com a Petrobras empresa. Inclusive agora a Petrobras com um novo presidente, que acredito que é o presidente certo para esse momento. Por quê? Porque o Bendini, ele vem de um exemplo de empresa que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma empresa que está dentro do mercado, assim como a Petrobras, mas que tem um dos melhores sistemas de governança, um dos melhores sistemas, inclusive, para fiscalização e controle dos seus membros. E é exatamente esse sistema que ele vai implementar. Essa relação... Só para se ter uma ideia, Astério, a Petrobras, ela tem ao ano 240 mil contratos. Imagine o que é isso. Imagine você fiscalizar isso. Imagine para a própria diretoria você conseguir fiscalizar.
E a gente, quando olha o escândalo, na verdade, é um escândalo diretoria... de fora. É um escândalo de fora para a Petrobras, porque é uma relação entre um diretor... então um diretor desse não teria como fiscalizar se ele está envolvido Exatamente, porque é uma relação entre um diretor, entre uma concessionária, uma operadora e empreiteiras. Né? Como é que a Petrobras, por mais que ela tenha boletins de acompanhamento das empresas, como é que ela vai saber concretamente? E aí teve que Polícia Federal entrar, teve que Ministério Público entrar exatamente para saber. Agora, com o balanço, nós vamos ver se houve prejuízo. O PT apoia integralmente as ações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal? Integralmente. A presidenta Dilma, em nenhum momento, ela tergiversou em relação a isso. Em nenhum momento ela disse, olha, vamos passar a mão na cabeça de alguém. Pelo contrário, ela quer que as investigações se aprofundem. Agora, a gente sabe, e aí a gente viu, por exemplo, o caso da Operação G7 aqui no Acre. A gente sabe que, às vezes, as instituições, a Polícia Federal comete excesso. Por exemplo, o que está acontecendo e o próprio judiciário, vazamentos seletivos que estão acontecendo. Aquele caso da condução coercitiva do tesoureiro do PT às vésperas do aniversário, não precisava daquilo. Se o tesoureiro do PT fosse convidado, intimado para prestar depoimento... Acho que o objetivo é político. Ele, inclusive, na última CPI, que acabou na última legislatura, ele colocou à disposição o seu sigilo fiscal, né, o seu sigilo bancário. Tudo foi mostrado e não apareceu nada. Né? Então, nós queremos, sim, que seja tudo apurado, Astério. Essa CPI, já que a Polícia Federal, o Ministério Federal faz esse trabalho, a Justiça Federal faz esse trabalho, há a necessidade, de fato, de uma CPI para investigar? Eu, na minha opinião... Ou é uma resposta mais política? Porque a CPI vai montar um relatório e encaminhar para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal. O que tem sido as CPIs, historicamente, no Parlamento brasileiro? Sobretudo essas que são mais políticas. Elas têm servido de palanque político. Eu quero ir para a CPI, já disse isso para o nosso líder, Cibar Machado, quero ir para que tudo seja apurado. Para que não se faça da CPI exatamente um espaço de apuração. Né, como uma comissão parlamentar de inquérito, que seja tudo apurado. Inclusive, nós fizemos um pedido de aditamento para que a década de 90 seja apurada também, porque num dos depoimentos do senhor Pedro Barusco, que foi um dos diretores... Paulo Francis teve que se apurar mais tempo, porque Paulo Francis, na década de 80, já denunciava o escândalo da Petrobras. Né? E ele diz que recebia propina desde 1997, portanto, na época do governo Fernando Henrique. Então, tudo tem que ser apurado. Né? E nós do PT... Você acha agora, que o objetivo é o impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma tentativa de impeachment? Eu não quero acreditar nisso, porque a presidenta Dilma foi eleita legitimamente pelo povo brasileiro, para governar por 4 anos. Agora, recentemente, o próprio senador Cristóvão Buarque, que tem uma postura, de certa maneira, oposicionista, deu uma declaração no Facebook que eu achei muito sábia, no seguinte sentido: o Brasil é uma democracia ainda jovem. Nós vamos completar agora 30 anos de democracia nesse ano de 2015. E um país que não aguenta, por 3 mandatos, ter um novo presidente impeachmentado. Então, nós temos que dar o voto de confiança à presidenta Dilma, até porque ela não tem nenhum tipo de responsabilidade. Não é porque a economia está ruim que teria que tirar o presidente. Estão querendo agora levantar uma tese de impeachment culposo. Poderia ser o primeiro caso na história mundial. Né? Porque esse escândalo, nós vamos apurar, e a própria CPI anterior já apurou, esse escândalo ele não vai chegar nem sequer à presidência da Petrobras. Porque, como eu falei, são 240 mil contratos. E houve sim um favorecimento, e os principais favorecidos foram aqueles que, como nós já estamos vendo, então os recursos têm contas no exterior, os recursos estão tentando ser repatriados. Foram os grandes favorecidos. E, por outro lado, também tentam envolver o caso do Partido dos Trabalhadores por conta da questão do financiamento. E eu acho isso muito perigoso, sabe por quê? Porque boa parte de todos os partidos políticos, inclusive o candidato a presidente da República pelo PSDB, o Aécio Neves, recebeu 20 milhões dessas empresas. Então nós vamos colocar... Da Camargo Corrêa, Serra Almeida, exatamente, Galvão. O sistema político como um todo, em eleições municipais, em eleições... E a reforma estaduais. Política, Léo, é uma coisa que eu venho... Meu Deus, desde 2004, quando eu me elegi a primeira vez vereador, eu sonhava com uma reforma política. E passaram-se 10 anos e não aconteceu praticamente nada.
a não ser o TSE, através de uma decisão, uma resolução, regulamentar uma lei um ano antes dela regulamentar alguma situação. Foram feitas mini reformas. Aquelas coisinhas assim miúdas. Tamanho de placa. E tal. E a gente chegou num momento tão impressionante da história política que você está vendo a política no lamaçal. Exatamente. A verdade está. Né? O senador Jorge Viana disse, olha, tem que mudar. Tem que mudar. O presidente Lula admitiu que do jeito que está não dá para continuar. Há um clima de reforma política. Como é que você sente isso lá na Câmara Federal? Eu vejo que o atual presidente da Câmara, ele já botou, digamos assim, a reforma política para andar. Mas essa reforma política talvez não seja aquela que interessa ao povo brasileiro. E foi criada uma comissão já nos primeiros dias. Já tirou das comissões e jogou para o plenário. Nos primeiros dias foi criada uma comissão geral da Câmara que vai fazer uma discussão a esse respeito, já nos primeiros dias da legislatura. O que eu acho que é um retrocesso nessa PEC que está sendo discutida pela comissão? É o fato de que hoje o Supremo Tribunal Federal está discutindo o fim do financiamento empresarial de campanhas, financiamento privado de campanha. Por quê? Porque se a gente for pegar mensalão do PSDB, mensalão do Democratas em Brasília, for pegar a questão de 2005, todas elas estão ligadas a um financiamento empresarial de campanhas, ligado a partidos políticos e ligado a relações governamentais. Você cria um clima, um clima de insegurança, um clima em que o empresário é taxado como bandido, que os partidos são taxados como bandido, um clima em que o empresário, para contribuir, tem que ganhar um contrato do governo, na prefeitura, em qualquer gestão. Tudo é corrupção no governo. A gente sabe, você já foi candidato, eu também, a gente sabe que nem todas as doações elas têm esse fim, que empresários dão para as campanhas, mas se cria um clima de que todo mundo é bandido. Então, para mim, o empresário, nós temos que trabalhar para que o empresário ele tenha condições de trabalho, para gerar emprego, seria o fim do financiamento privado de campanha. Isso, o Supremo Tribunal, inclusive, já está considerando isso inconstitucional. Mas essa proposta está querendo constitucionalizar, está querendo transformar em norma constitucional o financiamento empresarial de campanha. No momento em que tem muitas... Aí na contramão da história, né? Muitas na dúvidas contramão da história. Em relação a isso. Então isso precisa ser repensado, exatamente para que a gente possa... No caso do financiamento público, a gente sabe que a cada 2 anos tem eleição no Brasil, não aguenta. De onde sairiam, porque a pessoa relaciona logo, puxa vida, vai ter dinheiro para a eleição, vai faltar para a educação, vai faltar para a saúde, vai faltar para a segurança. De onde viria exatamente o dinheiro do financiamento público de campanha? A ideia seria reduzir o valor das campanhas, fortalecer os partidos políticos, exatamente para que, e aí também tem algumas propostas, inclusive de redução, eu sou a favor que reduza o tempo de campanha. Acho que tá loucura, 3 meses de campanha. Me livre, você falou uma coisa que Deus me livre. 3 meses não tem que aguente, Léo. Você foi candidato 2 vezes. Exatamente. O tempo 3 meses de campanha não existe um negócio desse. E aí as pessoas podem até dizer, mas vamos o povo não aguenta, ninguém aguenta. Vamos utilizar recursos públicos para financiar campanhas. É melhor a gente fazer assim e ter a tranquilidade de que não vai ter o toma lá da cá depois, de que esse dinheiro não vai ser tirado depois por relações não republicanas, do que a gente ter esse sistema que é hoje, que infelizmente é um sistema que cria essa insegurança e que acaba colocando todo mundo na vala comum, né? Então, eu acredito que nós temos que reduzir, sim, o tempo das campanhas, nós temos que reduzir o tempo de televisão também, que é uma boa parte dos Ninguém gastos. Aguenta mais. Dos gastos que se unificar as eleições é uma ideia. A unificação das eleições é uma proposta que eu acho que é importante. Fim de reeleição. Fim de reeleição também está sendo discutido hoje. Fim de coligação proporcional. Fim das coligações proporcionais, porque você vota, às vezes você vota num candidato que defende um determinado tema e acaba elegendo outro que é exatamente contra aquele tema, porque são de partidos distintos. Então você precisa dar uma coerência ao sistema. E é isso. Alguém com 5.500 votos fica fora, outro com 2.000, 1.500 votos está dentro. Exatamente isso que nós vamos defender. Nós temos um diálogo firme com a OAB, com a CNBB e com a UNE, que tem uma proposta muito boa, sobretudo. A CNBB entrou agora, né? Não, já estava desde já estava antes, né?
que tem uma proposta muito interessante, sobretudo relacionada ao fim do financiamento empresarial e também ao fim das coligações proporcionais. Eu acho que se a gente avançar nesses 2 pontos, né, e pode discutir essa questão de eleição geral, de vereador até presidente da República, são pontos que são importantes, além de outras questões que possam baratear o valor das campanhas eleitorais. Léo, eu estou no final aqui, mas tem ainda sobre as emendas parlamentares. Você chegou agora, tem à disposição. Como é que está essa questão das suas emendas? Você vai destinar para que as emendas? Bem, nós temos 50% das emendas são destinadas à saúde. E nós, de alguma maneira, recebemos essa notícia agora de última hora. Foi na semana passada que o relator anunciou esses 10 milhões de emendas. Então, boa parte dos meus recursos vão... eu ainda estou fazendo uma prospecção, tenho até a semana que vem para apresentar, mas já conversei com o secretário de saúde, boa parte dos meus recursos vão para a área de saúde no Estado, sobretudo para fortalecer, e a gente que andou na campanha sabe, por exemplo, a importância que tem a fundação hospitalar, né? Então, a questão da aquisição de equipamentos, o fortalecimento das UTIs, né? Então, nós vamos trabalhar muito fortemente nesse sentido aí, né? E outras unidades, como o Hospital de Brasileia, que vai ser um hospital para a região ali do Vale do Alto Acre. E também vamos fazer parcerias com algumas prefeituras. Essa visita que eu fiz ao Alto Juruá foi muito importante para conhecer um pouco da realidade das comunidades isoladas. E tem algumas necessidades também que a gente quer suprir com emendas. E estive também, e aí nesse caso a gente conversou com o governador Tião Viana também, estive também com o prefeito Marcos Alexandre. Tem algumas necessidades importantes aqui na área de infraestrutura que nós vamos trabalhar aqui junto com a Prefeitura de Rio Branco e não deixando, é claro, de atender a áreas que para mim vão ser prioritárias no mandato, como a área da educação, da cultura e do esporte, né? Então vai ser mais ou menos nesse sentido. Na semana que vem eu devo estar anunciando aí o rol de emendas que eu estarei apresentando já para o orçamento de 2015, porque para as pessoas que não entendem, o parlamentar quando entra, ele só tem direito de emenda para o orçamento do ano seguinte. E dessa vez nós tivemos essa, digamos assim, essa dádiva, uma boa surpresa, essa possibilidade, e agora também com emendas impositivas, ou seja, nós vamos ter as nossas emendas liberadas. 7h08, conversei com o deputado federal Léo Brito. Bom dia, Léo. Deus abençoe sua vida e seu mandato. Muito obrigado, Astério. Obrigado a todos os telespectadores. Eu vou para o intervalo comercial e a gente volta já já com a Jane no Bloco de Esportes. Agorinha.